Alô, alô, pessoal. Vocês estão achando a tela muito escura, né? Eu não sei o motivo. Mesmo que eu coloque... Assim melhora um pouquinho, né? Deixa eu ver. É melhor. Não sei se é que eu mudei de horário para fazer, aí o sol está em outra posição, aí que a luz está acesa. Peraí. Ou se é do computador, né? Como o computador já é velhinho, eu tenho que gravar nesse aqui porque o outro não grava, o outro deu um problema. Tenho a impressão que queimou a placa de som. Fui botar um microfone para melhorar o som e aí aconteceu que ficou sem som. E para mexer no Windows 11 é muito complicado, né? Esse aqui que eu estou fazendo é o 8. Bom, o Evangelho, a continuação, e mais um trecho. E o título é: Não procureis os gentios. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Aqui nós temos duas interpretações da palavra gentios. Eu entendo como seja povo, né? Povo, em geral, que a gente chama o povo, né? O povo de uma certa região, o povo aqui do Rio de Janeiro, o povo de São Paulo, o povo da Bahia, etc. Bom, então vamos lá. Primeiro, gentio é um termo que pode ser usado para se referir a pessoas que não são cristãs ou que não são judias. A outra interpretação. Na religião, na Bíblia, a palavra gentio é usada para se referir a povos e nações que não são hebreus. Hebreus, judeus, né? Bom, então vamos lá, vamos ler para ver qual é a interpretação que dão aqui. Não procureis os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as seguintes instruções: Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso aí está em Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. Então, os judeus estavam precisando muito das informações daquela época, porque eles faziam práticas que não eram, naquela época faziam muitas práticas que não eram cristãs, né? Lá aqueles sacerdotes ofereciam animais, matavam os animais, né? Não sei se queimavam eles vivos, não. Eu sei que faziam práticas com eles horríveis. Bem, continuando a leitura. Esse é o vídeo 88.
Em muitas circunstâncias, Jesus dá provas de que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade inteira. Se, pois, diz a seus apóstolos para não procurarem os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que seria pouco caridoso, mas porque os judeus, que acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a receber a sua palavra. Como aos pagãos faltasse a própria base, tudo estava por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já lavrado. Jesus sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos, aos propagadores do espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os zombadores, obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que os espíritas, a exemplo dos apóstolos, procurem, principalmente, fazer prosélitos entre os homens de boa vontade, entre os que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com o que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que um só que se compraza na treva, pois assim estaremos aumentando em maior proporção o número dos sustentadores da causa. Deixar os outros em paz não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegará a vez deles, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida à sua volta. Aí julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por impulso próprio e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar antes da estação apropriada, nem em terreno não preparado. É por isso que se deve esperar o tempo propício e cultivar primeiramente as que germinam, para não acontecer que as outras abortem, em virtude de um cultivo intenso demais. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, estão em curso tudo tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, mas uma opinião que se encontra em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Outro título:
antes de começar a ler, é o que está acontecendo agora, que está vindo as novas informações e são repetidas para as pessoas fazendo vídeos com o mesmo assunto e o mesmo canal, tocando no mesmo assunto diversas vezes, para ver se os que estão precisando de ouvir isso, para ver se eles melhoram, né? Para ver se evoluem. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, que fez que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Jesus se dirige principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a usarem mal. Dizem, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das de maior merecimento. Bom, antes de continuar, já foi dito com as novas informações que a maioria dos médiuns são devedores. Então, eles vieram ser médiuns, fazer o trabalho espiritual para queimar o karma. Mas alguns fazem o trabalho direitinho e não conseguem queimar o karma, porque eles são uma coisa, se mostram uma coisa, mas interiormente eles são o oposto. Então, a maioria dos médiuns, muitos médiuns, sentem orgulho por serem médiuns, acham que foram escolhidos por Deus, e não é assim. Não é assim. A maioria, vamos dizer, 95% de médiuns, é tudo devedor. Estão aí para diminuir o karma ou para pagar de uma vez o karma. Continuando a leitura. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que todo homem pode ser dotado, como da de ver, ouvir, falar. Ora, não há nenhuma faculdade de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, haveria mais mudos do que pessoas aptas a falar. Deus concedeu faculdades ao homem e lhe dá liberdade de usá-las, mas sempre pune o que delas abusa. Se o poder de comunicar com os espíritos só fosse concedido aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde, aliás, estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos
possam trazer à luz a todas as camadas e todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortalecê-los no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médicos? Os viciosos, né? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lamaçal? Os espíritos bons lhes vêm em auxílio, e os conselhos que recebe diretamente são capazes de impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, coloca a luz nas suas mãos para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe. Ele não será bem mais culpado se não quiser vê-la? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo tiver escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão de sua faculdade, da qual se apoderam os espíritos maus para obsidiarem e enganarem sem prejuízo das aflições reais, com que Deus castiga os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos maleável aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é o que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos espíritos bons e somente deles recebe assistência. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. E assim, finaliza-se mais um trecho do Evangelho. Próximo, continuo. Então é isso, senhores. Nada, médiuns que estiverem vendo esse vídeo, nada de sentirem vaidosos e orgulhosos. Você é um devedor. Eu também sou. Eu tenho dívidas também, não sei quais são, mas tenho. Vai lá perguntar, você que é médium, pergunta ao teu colega incorporado e pergunta ao guia dele se você, além de ser missionário, se você é missionário ou devedor. Aí ele vai te responder. Em mim responderam as duas coisas. Disseram, você tem missão e é devedor. Só que eu não perguntei quais eram as minhas dívidas, porque a gente fica muito surpresa, né? Fiquei assim, caramba, até fiquei preocupada, porque, poxa, o que é que eu fiz, hein? Ou o que é que eu fiz nesta vida, que eu já descobri muitos erros que eu fiz, eu posso ser devedora da vida atual. Porque eu lembro que no centro onde eu desenvolvi, a médium, a dirigente médium da casa, ela tinha clarividência, então ela fez uma clarividência para todos nós. E ela ficou muito surpresa, que ela disse, ela não teve, assim, muitas encarnações. Me parece que era esta aqui, seria a segunda ou terceira. Ficou muito surpresa com isso. Então, senhores, um dos erros que eu descobri,
que eu, já criança, era uma pessoa egoísta. Fui uma pessoa egoísta. E obedecia a coisas que não eram corretas de se fazer na pessoa que me criou. E não reagia. Não reagia, não sei se por medo ou porque eu estava muito primitiva ainda, né? Sei lá. Bem, então o que eu quero dizer é que a espiritualidade diz que nós somos crianças. Eu já analisei muitas pessoas, não é julgamento, é analisar, ver. Já me autoanalisei também e vejo a diferença também, que realmente eu era muito criança. Sou um pouquinho melhor, mas continuo criança aos olhos da espiritualidade, que são mais evoluídas que nós todos aqui na Terra, né? Então, perante a eles, todos nós somos crianças. Perante aos extraterrestres, nós estamos no jardim da infância ainda. Então é isso, senhores. Então vamos pensar, vamos nos autoanalisar, ver o nosso interior, ver nossas ações, ver o que é que a gente faz, como é que a gente age, etc. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Paz para todos.